A produção audiovisual e cinematográfica tem uma pegada considerável e, portanto, há uma série de boas práticas que devem ser realizadas nos diversos setores, desde a fase da pré-produção à pós-produção. É surpreendente a pegada que a produção de um filme deixa, especialmente a nível de transportes. A pegada é gigante e chega a fazer mais ou menos metade da pegada do projeto inteiro. As questões sustentáveis vêm porque habitamos este mundo e as produções cinematográficas habitam este mundo e, portanto, acho que é uma obrigação de todos nós trazer isto depois também para as nossas profissões. Portugal, de facto, desde 2018, que tem criado as condições para captar produções internacionais para o nosso país, para o nosso território, desde que foi criado o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema. Um ano depois, a atividade da Portugal Film Commission iniciou-se e, portanto, fundamental, e com ela o incentivo à captação de filmagens, que é o nosso Cash Rebate, que de facto é um incentivo financeiro que é absolutamente essencial para trazer produções internacionais e, portanto, desde essa data, que naturalmente Portugal ficou na rota daquilo que são as produções internacionais. Locais como, por exemplo, Monsanto, que teve a prequela da Guerra dos Tronos a ser filmada no local, como, por exemplo, a aldeia histórica de Sortelha, onde também recebeu a última produção da Netflix feita aqui em Portugal. Falar também da produção portuguesa da Netflix, O Rabo do Peixe, e o impacto que isso teve nos Açores. E, de facto, nós precisamos de produzir. A produção audiovisual e cinematográfica tem uma pegada considerável, porque são viagens que são feitas, são utilizadas energias poluentes e, portanto, há uma série de boas práticas que devem ser realizadas nos diversos setores, desde a fase da pré-produção à pós-produção, e, portanto, devemos mesmo promover esta área como, de facto, sendo uma área fundamental para estarmos ao nível de outras produções, estarmos ao nível de outros produtores da Europa, de outros produtores do mundo, que têm estes requisitos de sustentabilidade em termos de produção e, portanto, devemos mesmo investir e capacitar os nossos produtores nesta área. Dentro das várias iniciativas que a Portugal Film Commission promove nesta área, foi criado em 2021 um guia com boas práticas que, no fundo, pode direcionar os produtores audiovisuais e cinematográficos para as melhores soluções para todos criarmos aqui um modo de produção mais verde e o setor, no fundo, atualizar-se relativamente ao que diz respeito à sustentabilidade. Também foi criada pela Portugal Film Commission uma formação direcionada para a sustentabilidade em produção, portanto é algo muito específico, muito direcionado ao setor, muito direcionado ao mercado e neste momento já temos disponíveis um número considerável de Green Consultants, que são as pessoas que podem formar e que podem dar todo o apoio em termos daquilo que é a produção audiovisual e cinematográfica. Sento-me com a produção e vejo as características do projeto, tento perceber o que é que engloba, que movimentos, etc, para perceber quais é que são as opções mais sustentáveis que se possam tomar. E depois chego com as sugestões junto do produtor, da produtora, e eles tomam as decisões consoante aquilo que podem, que querem ou que estão obrigados a fazer, se eles quiserem obedecer a algum protocolo. É surpreendente a pegada que a produção de um filme deixa ou cria. E é importantíssimo que se crie uma consciência disso, por exemplo, uma publicidade, uma simples publicidade de 30, 60 segundos no ecrã pode emitir até 40 ou mais toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera. Uma pegada máxima que não se compara com a nossa realidade, mas vou deixar aqui porque para mim foi o número que mais me chocou, foi um filme chamado Tentpole, daqueles grandes, acima de 75 milhões de dólares de orçamento, pode chegar a quase 3.000
toneladas para a produção de um filme, enquanto uma pessoa a viver em Portugal por ano emite mais ou menos 5 toneladas. É uma discrepância total. Mas, por exemplo, na Europa, os números que existem são de cerca de 100 toneladas por longa, por um filme de 90 minutos. Mas eu já assisti a produções aqui de publicidades em Portugal, de serviços, em que chegamos facilmente às 40 toneladas para uma produção que depois no ecrã tem 30 a 60 segundos. Portanto, muita coisa a fazer aí. Esta longa-metragem, o título é O Último Verão, o realizador é o João Nuno Pinto e foi escrita pela Fernanda Polacó. E este projeto aborda uma família que tem uma grande propriedade, outrora produtiva, que já não é e que põe em causa a sua venda. Esta longa-metragem, em Portugal, caso consigamos obter a certificação da Green Film, será a primeira longa-metragem portuguesa a ser certificada como filmada de forma sustentável. Onde temos que dedicar mais atenção para que haja alguma diferença do ponto de vista sustentável, começa pela questão da energia, por exemplo, o tipo de energia que nós usamos no projeto. Tentamos sempre tirar partido da energia ou do local, a energia de ligação à rede, ou então energia com baterias, powerbanks, ou seja, uma energia mais limpa, evitando o quê? Que é o mais comum no cinema muitas vezes, que é o uso de geradores. Depois também ainda do ponto de vista de energia, tem a ver com o tipo de equipamento que nós usamos, nomeadamente no equipamento de luz, da iluminação, tentar que todo o equipamento seja iluminação LED. Os filamentos já não são tão pesados, portanto o tipo de luz é muito mais uma vez, mais leve, mais limpa e portanto o impacto é muito menor. Depois outras das áreas onde nós aplicamos partes da sustentabilidade têm a ver com os transportes. Ter menos veículos possíveis, otimizar ao máximo a quantidade de pessoas que vão dentro de cada veículo, evitar deslocações só para uma pessoa, mas também, por exemplo, e no nosso caso, nós tivemos vários atores que se deslocaram do ponto A, chamamos de Lisboa, até ao decor, que era fora de Lisboa, de transportes públicos. E isto foi um ponto super positivo que nós conseguimos atingir aqui, de otimizar bastante os transportes e logo a pegada que estamos a fazer. Depois também, na parte da alimentação e do catering, aí há um impacto imenso, porque, mais uma vez, por estarmos fora de Lisboa, optámos para que seja mais sustentável e mais equilibrado, trabalhar com caterings locais. E depois, na implementação local, evitar ao máximo, lá está, o uso de descartáveis únicos, seja nos talheres, nos pratos, seja inclusivamente até nos copos de café. Com isto, uma das medidas também é trazer as pessoas a esta questão, portanto, não é pedir-lhes que executem porque sim, como uma obrigatoriedade, é tentar que elas incorporem no seu dia-a-dia e no seu trabalho. É muito mais simples não mudarmos hábitos, é muito mais simples fazermos como estamos habituados, como vimos fazer e como achamos que tem de ser. A implementação parece dura, mas agora no fim diria que é difícil porque há uma mudança, mas no fim não é assim tão complicado e parece-me perfeitamente execuível. É claro que tem que haver um espaço de aprendizagem aqui no meio.